queria que você recebesse. Amém? Eu queria que você estendesse a mão aqui, orasse por ele e declarasse o fluir de Deus. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, pela vida do Cassis. Eu quero declarar, Deus, que ele é uma voz do Senhor nos nossos dias, uma voz do Senhor nessa geração. Eu quero, Pai, declarar que tudo que ele falar, Deus, será sementes que vão produzir frutos no nosso coração, na nossa mente, na nossa liderança. Eu declaro, Pai, o fluir do teu Espírito, aquilo que vem do seu coração, fluindo através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. Fala, galera, e aí, beleza com vocês? Misericórdia, vocês estão bem, estão felizes, cara, a gente está na presença do Senhor, cara. Você tá maluco, pô? Isso é maravilhoso demais. Se a gente tivesse nenhum frevo, será que a gente estaria mais animado? Eita, tem que pensar. Se a gente tivesse com outros amigos, o negócio estaria mais quente. A gente tem que pensar nessas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque a presença de Deus é a base da nossa caminhada. E nada mais vai preencher vocês do que a própria palavra de Deus, a própria vida de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a realidade do Senhor. E quando nós cremos que coisas maiores acontecem no nosso meio, sabe o que acontece? Coisas maiores acontecem. Eu sei que é redundante, mas quando você crê, nós vivemos coisas maiores. Amém? E hoje eu gostaria, quem estava aqui no sábado passado, levanta a mão. Aleluia. Agora olha para o seu lado e olha como aqui já está cheio. Lembra que eu profetizei? Até 2026, finalzinho de 2026, nós vamos ver isso aqui lotado e um grande avivamento está nascendo no nosso meio. Eu quero declarar que isso não é obra humana. Não tem a ver com Cassis, não tem a ver com Mateus, com Guilherme, não tem a ver com coisas naturais. Não tem a ver sobre talento, se sabe falar bem ou não. É o Senhor. E é nele que eu estou crendo. É nele que eu estou crendo. E todos os dias eu oro e eu falo, Senhor, faz algo novo. Faz algo novo. Faz algo novo. Eu ministrei sábado passado e eu falei sobre odres velhos e odres novos. Eu falei sobre nós colocarmos vinho novo em odre velho. Não é o objetivo. E hoje eu gostaria, Jonathan, de falar sobre um cara que ele fez o que não deveria fazer, mas naturalmente era o que era para ele fazer. Estava caindo algo e ele foi inventar de botar a mão. Quem sabe quem é esse cara? Não, você não vale não. Esse cara sabe a Bíblia de cor. Glória a Deus pela vida do Brian. Mais alguém fora o Brian, sabe? Hã? Eu ouvi algo aí. Não? Sim. Chuta. Brian, quem é esse cara? Eu sou muito feliz de viver. Específico, deixa eu lembrar. Pera. Me decepcionou. Hã? O Gá não. Quem foi? Tá, agora eu vou contar a história um pouquinho rápido. A arca estava caindo e ele foi inventar de colocar a mão. Quem? o Augusto quase acertou, né? O Guilherme acertou. Toma, Guilherme. Mas eu ouvi a voz dele. Glória a Deus. Em discipulado a gente resolve, tá tudo bem. Gente, glória a Deus. Mais uma vez eu falo para vocês, leem a Bíblia. É muito importante a gente sempre ler a Bíblia e estar ali conhecendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o que acontece nessa história? Existia algo que hoje nós carregamos, que é a presença. Só que lá no Velho Testamento, Eric,
A presença ela era carregada por meio de uma arca. Então aonde, Ingrid? Tati, a arca estava, aonde a arca estava, ali estava a presença. Tem outro microfone melhor? Ou esse é o melhor? Tá. Então, o que eu estava falando? Tati. Então, sempre que nós vamos fazer algo, entendemos que nós carregamos a presença. Ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Fala assim comigo, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Pera lá, Kessis. O que está acontecendo aqui? Uzá foi tentar ajudar, vocês concordam comigo? Era plausível, o negócio está caindo, automaticamente a gente coloca a mão. Eu confesso para vocês que talvez eu seria Uzá. Estou confessando algo para vocês. Talvez eu colocaria
à mão. Só que o erro para a morte de Uzá ter acontecido começou lá atrás, quando Davi, um homem de Deus, falou para a arca ser colocada em carros de bois. Só que a arca não podia ser carregada assim. A arca não podia ser carregada assim. E era onde eu estava lendo com vocês. Número 7:9. Olha o que fala em número 7:9. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque o serviço do santuário, olha só, o serviço do santuário que lhes pertencia era levar sobre os ombros. Aí olha o que fala lá em Êxodo 24, 14 e 15. Presta bastante atenção, galera. Foca aqui. Meterás os varais pelas argolas ao lado da arca, para se levar a arca com eles. Os varais estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Então presta atenção, galera. A arca da aliança, ela tinha umas argolas, Davi. Ela tinha umas argolas do lado. Para quê? Para a galera pegar um cabo ali, um varal, encaixar entre as argolas e assim colocar sobre os ombros. Essa era o direcionamento para ser levado à arca. Só que aí Davi, ele foi colocar para que seja levado em carro de bois. Eu quero falar algo para você, galera. Talvez você não esteja entendendo nada do que isso tem a ver com você. Mas quantas vezes nós fazemos as coisas de Deus de forma natural? Quantas das vezes nós viemos para o culto de qualquer jeito? Quantas das vezes você vai para a sua célula de qualquer jeito? A Arca da Aliança, antes ela representava um objeto. Só que depois que Jesus ele vem, a arca ela é implementada dentro de você. Hoje a Arca da Aliança ela está dentro de você. Você carrega a presença. Fala para quem está do seu lado, você carrega a presença. Então zele da presença. Nós precisamos zelar da presença. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós não podemos, viver a nossa vida de qualquer jeito. Por que nós não podemos viver e fazer as coisas de qualquer jeito? Porque nós precisamos zelar da presença. Nós estamos lidando com algo que é o projeto de Deus. Nós estamos lidando com algo que é o sonho e o desejo do coração de Deus. Sabe o que é o coração de Deus? Deseja por vidas. Então, galera, na moral, presta atenção. Você acha que eu, Cassie Jones, como liderança de vocês, eu vou me comportar de qualquer jeito? Não. Você acha que eu vou vir aqui falar coisas do que eu acho? Mano, que se exploda o que eu acho, irmão. É o que a palavra de Deus fala. É por isso, Augusto, que você como líder não pode ir para a sua célula de qualquer jeito. Nós não podemos lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito. Porque a arca, a presença, ela vai afetar a vida de outras pessoas. Ela vai afetar a vida de outras pessoas. Mas, o que aconteceu aqui foi que Uzá, ele foi na boa intenção. Ele foi na boa intenção, fazer na boa intenção. Uzá, ele não era um ímpio. Ele não era uma ovelha desgarrada. Ele era alguém que sabia o que era a presença. Ele sabia o que era a arca, gente. Porque a arca ficou na casa dele. Por anos a arca ficou na casa dele, do pai dele. Então ele tinha intimidade. Ele sabia como que funcionava. Ele sabia qual que era a regra. Mas deixa eu falar algo para você. Nós não estamos mais na velha aliança. Nós estamos na nova. E Deus, ele é tão gracioso que hoje, até muitas vezes quando nós desprezamos a presença dele, ele nos ama. Ele cuida de nós. Mesmo nós achando ali que nós não fazemos as coisas certinhas, o Senhor, ele nos dá o livre acesso. Ele permite com que a gente acesse a presença dia após dia. Mas eu queria falar alguns pontos para você. Uzá, ele tocou na arca com boa intenção.
Galera, não faça as coisas de Deus só na boa intenção. Faça realmente com vontade, com desejo. Fala, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Senhor, Ele está chamando você para um novo nível. O Senhor está chamando você para um novo nível. Fala assim, o Senhor está me chamando para um novo nível. E é o tema da nossa palavra de hoje. Olha que engraçado. A Cássia, ela falou algo aqui, quando ela estava ministrando. Ela falou, você já teve a percepção de que muitas vezes parece que você não sai do lugar, parece que nada acontece? Alguém aqui já teve essa percepção? Parece que você está andando em círculo. Você está na mesma vida, no mesmo negócio, fazendo do mesmo jeito, ganhando o mesmo dinheiro, da mesma coisa. Aí eu quero falar algo para você. E você já viu que outras pessoas parece que avançam? Parece que outras pessoas estão voando, estão alcançando coisas maiores, Valentino. Outras pessoas estão desfrutando, e você está perguntando, Deus, por que eu não estou vivendo isso? Por que eu não estou vivendo isso que essa pessoa está vivendo? Parece que eu estou vivendo num círculo. Mas eu quero falar algo para você. O que Deus, Ele tem para nós é como se fosse uma espiral, que a gente ande subindo. O que Deus deseja para você é que você cresça. O desejo do Senhor para você é que você avance. O desejo do Senhor é que você desfrute de coisas maiores. Fala assim, o desejo de Deus é que eu desfrute de coisas maiores. Esse é o desejo de Deus para você. Que você conquiste a sua CNH, que você conquiste o seu carro, que você conquiste a sua faculdade. Deus não quer que você viva na miséria. Deus não quer que você viva na escassez. Esse não é o desejo de Deus. Não é. Eu estava ontem num jantar, e aí uma pessoa, da minha família, ela me falou o seguinte. Ela falou que o pai dela morreu, e morreu ela tinha 14 anos, hoje ela tem 19, então foi no Covid, ele morreu de Covid, E ela pegou e falou bem assim, Cassis, mas está tudo bem, essa era a vontade de Deus. Sejam sinceros comigo, você acha que Deus quer que a gente morra? Quem acha? Levanta a mão. Esse não é o desejo de Deus. Rapidamente, eu falei para ela, eu falei, fulana, eu posso te falar algo em amor? Não é a vontade de Deus. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus mau, que está lá em cima esperando você errar, para Ele te castigar. O que acontece é, que lá na velha aliança, aconteceu isso com Uzá. Mas hoje, mesmo eu e você, não sendo perfeito, não sendo alguém tão santo, o Senhor, Ele permite. Essa é a graça e o amor de Deus. E aí eu falei para ela, olha, eu falo isso, talvez o Senhor, Ele permitiu. Ele permitiu, é diferente? Não é que Deus quer, porque a própria palavra de Deus fala que Ele veio, que Ele mandou o Filho dEle, e o Filho dEle fala, olha, eu vim para que vocês tenham morte. Não, eu vim para que vocês tenham vida, e que a tenham em abundância. Agora deixa eu falar algo para você. Deus está chamando você para um novo nível. Deus está chamando você para desfrutar de coisas maiores, mas você precisa se posicionar. E se posicionar tem a ver com ter zelo com a presença, entender o que o Senhor tem para você, entender para onde você está caminhando, entender qual que é o próximo passo que você está. Não faça as coisas de qualquer jeito, não faça. Dê o seu melhor para o Senhor, dê o seu melhor na sua célula. Você vai dar um lanche, cara, o meu lanche vai ser o melhor aqui. Você vai falar algo, fale da melhor forma. Seja um canal ali, amém? Seja um canal. Mas o que acontece? Existem pessoas que elas estão andando em círculo. Elas estão andando em círculo. Os mesmos erros, os mesmos problemas, os mesmos desafios, as mesmas coisas, e parece que ela não rompe.
parece que nada acontece. Deixa eu falar algo para você. Pode colocar no próximo. É como se fosse um ciclo da estagnação. Olha lá, os mesmos problemas há anos, as mesmas reações emocionais há anos, o mesmo nível de maturidade e a mesma sensação de que, cara, parece que eu estou vivendo um déjà vu, eu já passei por aqui, velho. Eu estou passando por isso de novo. Mas, quando nós olhamos ali para um espiral, que é o crescimento, os problemas, eles até se repetem. Mas há uma diferença. Qual que é a diferença? A perspectiva muda. O Guilherme, ele ministrou aqui, ele e a Cássia estavam alinhados com o que eu ia ministrar hoje. Ele falou, olha, nós cremos no que nós vemos, não nas nossas emoções. É que o que nós vemos em Deus. Por quê? A perspectiva muda. Quando você crer pela fé e se move pela fé, a sua perspectiva muda. Eu estou passando por um problema, mas esse problema, ele não vai me derrubar. Esse problema, ele não vai me paralisar. Eu vou avançar. Eu vou vencer esse problema e coisas maiores vão acontecer. Na verdade, muitas pessoas, né, brincam, né, comigo quando eu falo, né, que o diabo precisa melhorar. Por quê? Porque eu sei que depois que eu passo de um novo nível, Deus tem algo maior. Deus tem algo maior. Davizão está na academia e eu fico acompanhando ele. Eu sou um fã dele no Instagram dele. E outro Davi aqui. Esse daqui vai para a academia também, em nome de Jesus. Mas o Davizão está na academia e eu fico vendo ele postando. Ah, começou lá o leg press lá e tal, com 70 quilos. Aí, semana passada, eu vendo ele lá com 140 quilos. Alguma coisa mudou? A máquina é a mesma. A máquina é a mesma. Só o que acontece? Ele vai ficando mais forte. Por mais que ele é magrinho assim, ó, todo magrelinho, mas ele está ficando cada vez mais resistente e forte. E na cabeça dele também. Na cabeça dele também. Por quê? Toda vez que ele olha para aquela máquina, eu acho que dá mais 10 quilos aqui. Não é verdade? É assim, eu consigo pegar mais. Eu consigo resolver essa bagaça aqui. Você entende? Então, você vai ficando mais forte. O Senhor, Ele fala que Ele vai nos fortalecendo. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos fortalece. Então, o couro engrossou, a unção, ela multiplica. O que isso significa? Mano, quanto mais bate, mais eu fico mais forte. Quanto mais o negócio aperta, e eu nem vou perguntar como é que ela no exército, viu? Santiago. O Santiago, ele estava conversando comigo que escolheram ele para ser o motivador de tropa. Olha só. E olha que legal. Ele conversando, mano, eu sou o menor de lá. Eu sou o menor. E eu estava motivando os caras que de 2 metros de altura. Os caras que são gigantes, 80 cabra. E eu, bora seu fraco, corre, não sei o quê. E o Santiago dando pé na bunda dos caras, apontando o fuzil para a cabeça dos caras. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, Ele vai colocando você para um novo nível. O Senhor, Ele vai elevando o seu nível. É um next level. É esse o desejo. Mas o que é necessário você fazer hoje? Se posiciona. A arca da presença está no meu coração. Hoje eu carrego a presença do Senhor. Então eu vou zelar por essa presença. Eu vou ser um canal na vida dos meus amigos. Eu vou ser um canal na minha família. Aonde eu estiver, eu vou ser um canal ali. Uma coisa eu garanto: Deus vai fazer coisas maiores sobre você. Creia. Amém? Amém? Maior complexidade, maior é o nível. Eu ministrei aqui também para vocês, quando eu falei do next step, certo? Um novo passo. Quando eu falei sobre um novo passo. O diabo está tentando resistir, galera, mas vamos junto. O que eu quero falar para você?
É como se fosse um jogo. Só que quando você passa de fase, o negócio vai ficando mais difícil. Não é verdade? Eu ministrei isso para vocês. Então, o Senhor, Ele quer aumentar o seu nível hoje. Ele quer fazer você como um homem de Deus. Um jovem que vai ser próspero, abençoado, que vai construir família. As suas dores de cabeça vai ser outra, que nem a minha. Minha conta de energia vem R$900. Quanto que vem a de vocês? 40 reais? Nu! Então, os problemas, o nível fica maior. Mas o que Deus ele dá? Capacidade para a gente avançar e resolver o negócio. Vocês estão me entendendo? É isso que Deus ele tem para nós. Ele quer que nós zelemos daquilo que Ele nos deu, para que a gente passe para um próximo nível. Amém? Movimento ascendente contínuo. O que é isso? Você mesmo ali, continuando passando por desafios, por lutas, por outras dificuldades, você vai continuando se movimentando. E esse é o non-stop. Não pare. Não pare. Fala para quem está do seu lado, não para. Agora fala para você mesmo, eu não vou parar. Nós não vamos parar, sabe por quê? Porque a gente está caminhando no caminho certo. Você está indo no caminho certo. Às vezes, o que precisa é só você correr um pouquinho mais rápido. Mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai alcançar. Eu e o Brian foi para uma corrida e ele falou, mano, eu acho que eu vou conseguir correr junto contigo até certo km. Aí, quando ele deu uma cansada, eu só falei para ele, eu falei, não para, eu te encontro lá na chegada. Não foi que nem uma trilha, tá, galera? Que deixou o amigo lá pro... né, Brian? Eu não te deixei, né? Você ficou magoado? Não, né? Mas essa é a minha vida, galera. Alguém pegou? Tá sabendo disso? Não, né? Só alguns. Cara, eu tô brincando com coisa séria. Me perdoa, Jesus. Mas o que acontece? Eu falei pro Brian, então eu vou continuar aqui, cara. Eu vou continuar. Então corri, eu fiz o meu tempo, cheguei. Ganhei minha medalha, show de bola. 1 hora depois, tô brincando, Brian. Eu nem sei quanto tempo depois, mas não muito, muito depois, o Brian chegou. Ele também ganhou a medalha. Ele não parou, ele não desistiu. Você entende? Foi o que eu falei para a Thaís, ela foi para uma corrida, ela falou, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, é só você não parar. Talvez você não vai correndo, anda. Na mesma forma é a nossa caminhada no Evangelho, galera. Você vai passar por desafios, cara. Tentações, lutas, isso e aquilo. Você vai. Mas aquele que te sustenta, Ele segura na sua mão. E aí você fala, Senhor, segura na minha mão aqui, me ajuda, porque eu não estou dando conta. Vocês estão me entendendo? E aí você dá mais um passo. E é um passo de cada vez. E é um passo de cada vez. Outra hora você vai estar mais empolgado, então você vai correr. Outra hora, algumas situações vai te cansar. Mas não para, Eduardo. Não para, Vanderlei. Não para. É igual quando eu estou falando aqui para vocês. Você acha que não dá sono? Dá. Dá vontade de você sair daqui? Dá. Mas o que eu quero falar para você? Não para. O Senhor, Ele vai falar contigo. Ele vai falar com você. Amém? Então, galera, não é sobre talento. Não é sobre talento. Não é sobre performance. É sobre você realmente ter fome por mais. Tenha fome por mais do Senhor. Creia. Fala, Senhor, eu quero mais do Senhor. Em 2026, eu vou viver coisas maiores. A minha célula vai multiplicar, eu vou crescer, eu vou encontrar um abençoado que vai ali, né, construir uma família junto comigo. Para quem está na época, lógico, né? Quem é mais novinho espera. Mas o que eu quero falar para você? O talento, imagina aí o Cristiano Ronaldo. Imagina o Cristiano Ronaldo. Imagina o Messi. Mano, se não tiver... Aí é, né, quem é o melhor, né? Mas imagina se esses caras não tivessem fome por mais.
cara, eu quero mais, eu vou, isso, aquilo, eu vou treinar, e eu vou dar o meu melhor. Se eles não tivessem fome, eles não seriam quem são hoje. Entende? Eu quero falar algo para vocês. Ei, olha aqui. A passividade é um inimigo. A passividade é um inimigo. Você fica vendo todo mundo crescendo e você ficando para trás. Deus quer que você cresça também. O desejo do Senhor é que você avance, que você desfrute coisas maiores. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Então, a gente vive em um tempo que a passividade ela virou normal. Virou normal. Vocês já viram aqueles vídeos na escola onde está o lixo lá no chão e todo mundo sai chutando, ninguém pega? Vocês já viram? Já viram esses vídeos? E aquele que pega, a escola vai lá, ó, você ganhou um iPad, ganhou um prêmio, ganhou não sei o quê. Por quê? Porque todo mundo está vendo ali o problema, mas ninguém resolve. Todo mundo está vendo ali que precisa ser feito, mas ninguém fala nada. Eu quero desafiar você a não ser passivo. O evangelho está aí. Às vezes um amigo seu está precisando ouvir uma palavra de graça, uma palavra do amor do Senhor. E a única coisa que você precisa é ir lá, falar. Só isso. Não fique passivo. Faça algo. Se movimente. Amém? E eu gostaria de falar algo para vocês. Próximo ponto. Existe alguns bloqueios. Quais que são esses bloqueios, galera? É o bloqueio ali da ilusão do conhecimento. O que é isso? Eu sei. Não preciso mais que ninguém me avise. Ah, não, eu sei como resolver isso. Não, eu não preciso que ninguém fale na minha vida. Eu não preciso que ninguém dê pitaco. Eu preciso que ninguém, fale nada. Então, isso é a ilusão do conhecimento. O que é a ilusão do conhecimento? É você achar que você sabe demais. Abra a sua Bíblia aí em Daniel 2:21. Qual que é o conceito das trevas hoje? É a ignorância. A ignorância é, velho, esse negócio que o Cass está falando, mano, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? A ignorância é você falar, cara, eu não preciso estar ouvindo isso. Por que eu estou aqui? Entende? Ou então alguém vai falar na sua vida, quem é você para falar comigo assim? Quem é você? Entende? Você não tem um coração humilde. Olha o que a palavra de Deus fala. Consegue colocar aí para mim, ô João? Senão eu leio aqui. Daniel 2:21. Vou ler aqui. Aqui. Show. Pode ir no 2:20, rapidão. Dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. Aleluia. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. O que eu tô querendo falar aqui para vocês? Existe o tempo onde Deus ele vai tirar o que precisa ser tirado da sua vida. Então é uma peneira. Sabe quando você peneira ali para tirar, né? Quem já mexeu aí uma massa, né? Não, as meninas nunca mexeram uma massa de cimento. Você tem que peneirar aquela areia ali lavada para tirar aquelas pedras e sair só areia fina, para que aquela massa se torne cada vez mais eficiente. Então o que acontece? Nessa peneira aqui, tudo aquilo que você aprendeu de errado precisa ser retirado. Agora, como que é retirado nessa peneira, galera? É quanto mais você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai peneirando o que é bom, que você vai reter para você, e o que você vai jogar fora. Faz sentido? Então, um livro que você leu, esse livro aqui faria sentido. Mas depois que você começa a ler a Bíblia, você fala, opa,
Isso aqui não tem nada a ver, né, Vanderlei? Não tem nada a ver, irmão, com aquilo que Deus tem para mim. Outra coisa também, a dopamina digital, que é o quê? O celular, o TikTok. O que é isso? É quando Deus ele toca no seu coração e você, opa, cara, eu tô demais no celular e pouco com Deus. Então, você vai peneirando ali também. E outra coisa é conselho sem base. Alguém chega em você e fala, né? Você chegou e falou, poxa, mano, meu líder lá é um saco. Meu líder lá é um saco. Aí a pessoa fala, oxe, sai da célula aí, cara. Esse tipo de conselho, você tem que peneirar. Você tem que peneirar. Você não vai agredir a pessoa não, tá? Não vai agredir ela não. Ouve. Cara, obrigado, valeu pelo seu conselho. E tchau. Sabe? Por quê? Porque quando você peneira, aí vai ficar só o conhecimento verdadeiro. Aquilo que vem de Deus. Aquilo que realmente é algo que não atrapalha o seu crescimento. Então, galera, a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Outra coisa, presta bastante atenção. Eu estou ministrando aqui para vocês. Depois vocês vão pegar esses versículos e você vai estudar. Você vai estudar para ver que se o que eu falei faz sentido para você. Porque se não fizer, cara, joga fora. Joga fora. Misericórdia, galera. Eu ficar dando pitaco meu aqui na vida de vocês. O Ronaldo chegar aqui em mim e falar, ô mano, escolhe alguém aí para me relacionar. Eita glória. Cara, eu não posso fazer isso. Ou o Santiago chegar em mim e falar, mano, eu vou pedir demissão lá do meu emprego. O que você acha? Mano, quem sou eu para falar para ele que ele tem que pedir demissão? Eu não posso, como liderança, falar isso para vocês. Ah, mano, me diz aí, né? Tava conversando com a Melissa. Cass, me diz aí, qual faculdade eu tenho que fazer? Já pensou? Eu ficar dando pitaco? Não, mano, você comprou um Fiat Uno, você tá doido, pô. Você tinha que ter comprado, era um Compass. Pelo amor de Deus. Eu não posso ficar dando esses pitacos na vida de vocês. Não posso. Eu estou aqui só para falar o que é a palavra de Deus. E aí você vai reter. E isso vai fazer com que você tenha conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro. Não deixa, galera, essa ilusão do conhecimento ser um obstáculo no seu crescimento. Amém? Uma coisa eu garanto. Você vai crescer quando você realmente conhecer mais de Deus. Da mesma forma, na faculdade, da mesma forma no trabalho, quanto mais você conhece sobre aquele assunto, mais você cresce. Amém? Bloqueio 2. Qual que é o bloqueio do crescimento? É os equívocos, né? E a mentalidade mística. O que é a mentalidade mística? É o achismo. Sabe, aquele negócio que você fica ali, sabe, numa mentira sobre quem é Deus, uma mentira sobre você mesmo. Então tudo isso nós precisamos avaliar, para que isso não, pode passar, para que isso não seja um bloqueio no seu crescimento. E aí o que acontece? Existem alguns mitos. Quais que são esses mitos? Jonathan, pode passar. Quais que são esses mitos? Ah, um mito que é um bloqueio de Deus. Ah, foi a vontade de Deus eu não prosperar. Essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que você cresça, que você avance, que você prospere. Amém? O Senhor tem abundância. Qual que é o outro mito? Ah, é meu temperamento, eu sou assim, eu sou difícil mesmo. Não, você não vai ficar sendo difícil a vida toda. Você vai amadurecer, você vai crescer, você vai construir uma família, você vai ter filhos, você vai ter que ensinar o seu filho. Imagina você ensinando seu filho os problemas que você tinha. Não pode. Amém? Ah, foi o diabo que fez. Não, cara. Não é tudo o diabo que fez. Ah, você não tem organização financeira. Ah, foi o diabo. Ah, meu carro quebrou. Foi o diabo. Ah, não sei o que, eu estou endividado. Foi o diabo. Não, não é isso. Não é isso. Ah, eu comecei ali e tal, a pessoa me traiu. Foi o diabo. Não, às vezes é porque tem que ter ali um acompanhamento. Um acompanhamento, um cuidado.
E aí é aquela síndrome, né, que a gente já ouviu. Às vezes você está dentro do problema e para você está tudo bem. É o sapo, né? Você coloca ele na panela, ele vai se acostumando. Ele vai se acostumando ali com a fervura. Mas uma hora ele morre. Uma hora ele morre. Vai ser cozido. Mas nós não estamos aqui para isso. Essas mentalidades erradas, mística, sabe, esse negócio ali, sabe, que é só uma ilusão na nossa cabeça, não vai ser um bloqueio para o seu crescimento. Amém? Próximo ponto. O próximo ponto é a oposição invisível. O que é isso? Gente, lá em 1 Pedro 5,8 fala para nós sermos sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Deixa eu contar algo para você. Houve uma época na minha vida que eu estava na escola e eu conheci uma menina. Quando eu conheci essa menina, eu falei, cara, é de Deus. Olha isso. Eu com 13 anos. É de Deus. Por que eu achava que era de Deus? Por que eu achava que... Ah, não. Ela está com o mesmo all-star que eu. Nossa. A gente ia lá para o intervalo, eu ia lá na lanchonete, comprava um todinho com pão de queijo, não me julguem. Um todinho com pão de queijo, aí eu olhava para o lado, ela com todinho com pão de queijo. Cara, é de Deus. É de Deus, é de Deus. E aí o que acontece? Eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela menina. Aí o que eu tive sonho com ela, ela vestida de branco. Aí eu falei, é com ela que eu vou casar. Aí eu cheguei na minha líder, que era a Kate. Aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, Kate, eu vou pedir ela em namoro. Eu vou pedir ela em namoro porque eu vou me relacionar com ela e nós vamos casar e nós vamos ter filhinhos. Ela quer, mas por quê? Não, porque ela estava comendo mal-estar que eu e ela estava comendo pão de queijo com todinho e eu também. E eu sonhei com ela vestida de branco e tal. Aí a Kate só falou assim para mim, Cass, vigia. Em outras palavras, ela queria falar, acorda menino, pelo amor de Deus. Se liga, se toca, você vai casar com 13 anos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ficar esperto. Aqui eu era um menino. Mas quantas vezes vem aquela proposta bonitinha para você, num pacote tão bonitinho, tão brilhante, que você fala, meu Deus, é de Deus. Você fala, nossa, isso aqui é para mim. Só que na verdade, nós precisamos ter revelação. É de Deus? É o tempo certo? Está de acordo com aquilo que eu acredito? Vocês entendem? Então nós temos que avaliar. Às vezes, a irmã está aqui na igreja. E glória a Deus por isso. Servindo, isso e aquilo, não sei o que e tal. Aí conhece um moleque lá de fora. Que fuma narguilé. Que vai para os frevos, que não sei o que. É de Deus, se apaixona. A gente precisa ser sóbrios e vigilantes. Para quê? Para a gente não perder tempo, galera. Para a gente não perder tempo. E aí é o que fala lá em 2 Pedro, né? Que nós não somos, né? Lá fala que nós somos escravos daquilo que nos controla. Mas nós não somos. Nós precisamos crer nessa verdade. Mas para isso, nós precisamos estar atentos e sóbrios. Amém? Resistir é um ato de fé. Não negocie com a derrota, galera. Não negocie. Não negocie. Amém? E para finalizar, existe uma maneira de você crescer e avançar. Qual que é essa maneira? Primeiro, renovação da nossa mente. Esse é o primeiro ponto. Nós somos transformados de glória em glória. É por meio da palavra. É por meio da palavra. Não é por meio do que você vê na internet. É por meio da palavra. Amém? E aí o que é necessário você fazer? Romanos 12:2 fala isso, né? E aí primeiro você tem que ouvir a palavra. Porém não é só ouvir. Quantos aqui lembram de todas as palavras que você já ouviu? Quantos aqui? Eu não lembro. E eu anoto.
Muitas vezes eu quero, poxa, velho, o que o pastor Hermes falou naquele culto lá em junho? Eu tenho que ir lá na minha anotação para mim ver. Vocês entendem? E muitas vezes, o que você vai ter que fazer, ó? É o que a ovelha faz. Ela come ali o capim, mastiga, ela não engole de uma vez. Ela fica mastigando de novo. Alguém faz isso no almoço? Fala, misericórdia. Então, mas com a palavra de Deus, nós precisamos fazer isso. É um processo. Você ouve a palavra, mastiga e medita nela, que é você meditar, você ficar lembrando dela, você ficar, depois, ó, tá gravada lá no nosso YouTube, vai lá, assiste de novo. Você entende? Depois você vai engolir. O que é engolir? É internalizar, é você falar, poxa, isso faz sentido na minha vida. Isso linka com isso que eu estou passando, e isso aqui. Né? Então você vai linkando. Depois você vai mudar a sua mentalidade. Você vai mudar a sua mentalidade. Você vai crer naquilo que a palavra de Deus fala. Próximo ponto. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Não adianta, galera, a gente tentar fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Tem que ser pelo Espírito. E lá em Ezequiel, mostra uma passagem, Ezequiel 37, que é a passagem do vale de ossos secos. Só tinha osso seco. E aí o que acontece? Ezequiel, ele tem uma visão. Ele tem uma visão profética de um exército. Ele tem uma visão profética dos ossos criando carne novamente. Olha que extraordinário isso. E da mesma forma eu quero falar para você, quando você estiver passando uma situação difícil, emocionalmente, passando algo, sabe, alguma tribulação, tempestade, primeiro, respira. Você vai pensar, todas as coisas cooperam para o meu bem, Romanos 8, 28. E aí você vai pensar o seguinte, toda tempestade, ela tem um início, um meio e um fim. Vai passar. E o que eu preciso aprender com essa situação aqui? O que eu preciso aprender com esse problema que eu estou enfrentando? O quê? O que eu preciso aprender? E aí o Espírito Santo, ele vai guiar você. O olhar natural vê apenas morte, vê apenas problema, vê apenas dificuldade, vê apenas problema do líder, vê apenas problema em casa, minha mãe não me entende, meu pai isso, eu não vou avançar na vida, e aquilo, não sei o quê. E é uma reclamação sem fim. Fala, misericórdia. Para de reclamar. Seja grato. Seja grato. Agora, o olhar espiritual. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Senhor, o que o Senhor quer fazer sobre a minha vida? Aonde o Senhor quer me levar, Deus? Amém? Aonde o Senhor quer me levar? E aí, você vai ver algo se levantando para favorecer você e você crescer dia após dia. Amém? Você começa a ver, ó, propósito no caos. Você começa a ver propósito no caos. E aí é o próximo ponto, que na verdade foi o que o Guilherme, na verdade, estava falando, sobre nós profetizarmos. Nós precisamos profetizarmos. O que é profetizar? Você está vendo ali o problema? Declara. Coisas maiores vão acontecer. O Senhor tem pensamentos de bem ao meu respeito, e não de mal. Né? Você vai ver ali que você é mais que vencedor. Você vai começar a profetizar que você vai alcançar coisas maiores. Profetiza. Declara, creia no que você está colocando para fora. Agora, a palavra de Deus, ela fala que a sua língua, ela tem poder para gerar vida ou morte. O que você tem falado esses dias? O que você tem externalizado? Não fique falando problema, não fica falando, sabe? Ah, o Flamengo vai perder, Não fica falando isso, cara. Não fica falando, ah, isso vai dar errado. Não fica falando, ah, meu Deus, a minha nota da minha prova vai ser horrível.
Cassie, mas eu não estudei, vai ser... Cara, pelo menos creia. Creia até o finalzinho, pelo amor de Deus. Ah, a situação está difícil lá em casa. Creia, declare, profetize. Não vejo problema. Quando você vê o caos, comece a profetizar com o Espírito Santo, né? E aí, ó, não negue a realidade. Você não vai negar. Tipo assim, eu estou endividado. Eu vou ficar aqui sentado no sofá assistindo Netflix. E eu creio, Senhor, que essas contas serão quitadas. Não, galera. Não negue a realidade, não negue, tá? Mas não seja vencido por ela. Perfeito? Ponto 2. Abra a sua boca, libere a palavra sobre as suas áreas mortas. Libere a palavra. Aonde está a dificuldade? Libera a palavra. Os casais estavam jogando com os jovens. Primeiro jogo foi 4-1, né? 4-1. Que é, Miguel? Fica calado. Não, e aí eles falaram, não, nós vamos dar de lavada em vocês. Eles começaram a profetizar. Aí, os adultos começaram a chegar uns em mim. Mano, mas você acha que a gente vai vencer, cara? Eu falei, cala a boca, miserável. Véi, por quê? Mano, você tem que acreditar até o fim, mano. Até o fim. Você tem que acreditar até o fim. Para de falar que você está perdendo. Não nega. Era uma realidade? Era, cara. Mas eu estava crendo. Falei, rapaz, vai dar certo. Nós vamos vencer. Nós vamos humilhar o Jadson e tal. E o que acontece? Nós precisamos profetizar, nós precisamos declarar e abrir a nossa boca. Aonde você está vendo problema, libera a vida. Amém? Só para vocês verem. Quando a gente está jogando vôlei, cara, pode ser um time mais fraquinho. A gente tem que falar, não, calma, não fica triste não. Vamos lá, vai dar certo. Não é verdade? Você como líder ali, você tem que incentivar o outro. Né? O Vanderlei foi dar um saque e errou a bola. Aí ele... Não, Vanderlei, tá tudo bem, irmão, bora para a próxima. Mas não negue a realidade, presta atenção na próxima vez. Então, declare vida. E o último ponto, fale sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Não, calma aí. Sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, né? Sobre o seu problema. E mude a atmosfera. Mude a atmosfera, galera. Se você está vendo, na minha família ninguém dá certo, talvez você vai ser o primeiro milionário na sua casa. Mas eu não posso crer por você, Gabriel. Eu não posso crer por você. Você tem que crer, você tem que liberar. Mas na minha família todo mundo é pinguço, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Deixa eu falar algo para você. Você pode mudar a atmosfera. Amém? E para finalizar, eu quero falar algo para vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao próximo nível. Quando você é guiado pelo Espírito, quando você tira as minhocas da cabeça, que é aquelas ilusão da verdade, do conhecimento místico, os equívocos, né, que nós lidamos. Quando você tira tudo isso, meu irmão, seja bem-vindo ao próximo nível. Você vai avançar. Você vai crescer. Amém? E este é o ano da restituição. Esse é o ano que nós vamos ganhar e multiplicar. Multiplicar. Amém? Não importa o quão seco esteja, o vale, há um som de um grande exército se levantando dentro de você. Amém? Fica de pé onde você está. Não se conforme, não se venda, seja insaciável por crescer. Vamos falar junto essa última frase aqui? Amém? No 3, mas fala com fé, tá? 1, 2, 3. Não se conforme, não se renda, seja insaciável por crescer. Esse tem que ser o desejo do seu coração. Seja insaciável por crescer. Não se conforme com pouco. Não se conforme com a vida medíocre.
Não se conforme com falta de dinheiro. Não se conforme. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus de abundância. Amém? Feche seus olhos aonde você está. Eu queria que você fizesse uma oração bem simples. De falar para o Senhor, falar: Senhor, eu desejo o próximo nível. Eu quero vencer, Senhor. Eu quero vencer a pornografia. Eu quero vencer a masturbação. Eu quero vencer, sabe, as dificuldades, as tentações. Eu quero vencer, sabe, Jesus, ali todas as coisas que me façam paralisar. Começa a falar uma oração bem simples do seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está ouvindo você. Sabe, creia que o Senhor ele tem esse crescimento para você. Creia que no ano de 2026 você vai viver coisas incríveis no Senhor. Toda a realidade, sabe, de escassez, ela não pertence a você. Toda a realidade de dificuldade não pertence a você. O que o Senhor tem para você são coisas maiores. O que o Senhor tem para você é abundância, é vida e não morte. Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus por cada jovem que está aqui, Pai. Eu declaro, Espírito Santo, para que o Senhor faça algo novo, para que o Senhor Jesus mude as realidades, para que o Senhor Jesus leve cada um ao nível maior, nível de crescimento, nível de avançar, nível de desfrute. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor capacite cada jovem aqui, Senhor. Capacite cada jovem a experimentar de algo maior do Senhor. Jovens apaixonados pelo Senhor. Jovens cheios. Jovens cheios da presença. Jovens que carregam a presença. Jovens que vencemos. E não vale de ossos que posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha estava exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza. Jesus, eu oro, Pai, essa noite. Ressuscita, ó terra que estava
nós teremos a nossa comunhão. Se organize para estar lá. Se você não consegue estar o dia todo, vai pelo menos um horário. Tenho certeza que vai ser muito divertido, muito bacana. E Deus vai falar muito com você lá, tá joia? Vamos nos divertir muito, perfeito?